Dicionário do Folclore, seu livro mais comentado. Para muitos intelectuais, seu livro mais arretado, mas para o mestre Cascudo, tinha muito mais guardado. Ele gostava muito de Canto de Muro, que inclusive ele dizia que era uma obra mediúnica, que ele não sabia como tinha escrito, porque é uma obra que foge totalmente do usual da escrita dele. Porque a escrita dele sempre envolve folclore, cultura popular, etnografia. E o Canto de Muro é um romance de costumes, totalmente diferente de tudo. Por isso que ele dizia que era mediúnico, porque não parecia que tinha sido ele que tinha escrito. Então era a obra que ele tinha maior predileção. E o Cascudo não parava. Fala do povo e da feira, costumes alimentares da cultura brasileira. Com seu trabalho, Cascudo ultrapassou foi fronteira. Os livros dele, originais, diferentes, pesquisando, trabalhando e valorizando elementos que não eram antigamente, que havia muito preconceito, começaram a ultrapassar as fronteiras pelos livros, através de cartas, através de reconhecimento, ou do que hoje nós chamamos boca a boca. E aí, Jorge Amado, Carlos Drummond de Andrade, Gilberto Freire, Mário de Andrade, ficaram encantados, apaixonados, fascinados por Luiz da Câmara Cascudo, escritor. O nosso grande Cascudo era um homem de tutano. Valorizava seu povo, esse grande ser humano, ajudando o nosso povo nunca a entrar pelo cano. É o brasileiro o grande desafio, a grande síntese da obra de Cascudo. Onde você pegar um livro de Cascudo, no fim, é um traço desse homem brasileiro que ele tenta erguer por inteiro. O supersticioso, a religião, o folclore, a medicina. Onde você vai, o homem é sempre o centro absoluto da obra de Cascudo. Né? E é por ser o homem o centro, é que ele vai dizer, o melhor do Brasil é o brasileiro. Ele tenta compreender essa figura chamada brasileiro. Como é que ele nasceu, como é que ele se formou, o que ele acreditava, o que ele tinha medo, o que ele rezava, o que ele comia, como ele dormia, como não dormia, como ele tinha filhos, como não tinha. Né? É esse homem que ele tenta compreender ao longo de toda a obra dele. Conseguiu compreender o homem brasileiro, sim. Mais do que isso, ele nos ensinou a compreender esse homem brasileiro. 1986, ele foi para o outro lado. Com a morte de Cascudo, ficou mais pobre o Estado, mas nosso mestre deixou para nós um grande legado. Depois que ele faleceu, foi feito um comodato entre os filhos e vovó com o governo do Estado, e a biblioteca foi toda deslocada. Foi criado o Memorial Câmara Cascudo, que é um órgão de cultura da Fundação José Augusto, da Secretaria Extraordinária de Cultura. Então o memorial foi criado para homenageá-lo pelo governo do Estado, e a biblioteca foi toda para lá. Então durante todo esse período a biblioteca permaneceu lá. Quando a gente teve a ideia de criar o Instituto e de abri-lo, é que a biblioteca retornou para cá, para o Instituto. Quem não conhece Ludovicos, corra e vá conhecer. Instituto Câmara Cascudo, estou convidando você. A vida e obra do grande mestre, nós precisamos todos ver. O Instituto surgiu de um sonho. A casa tem 112 anos, ela é de 1900. Então, com o passar do tempo, ela começou a se deteriorar e houve necessidade de uma restauração nessa casa. Concomitantemente a isso, a gente começou a ver que era necessário criar uma instituição, para que essa instituição nos respaldasse para trabalhar com a obra dele, para divulgá-la, para pesquisá-la, para abrir para o público, para a gente conseguir ter uma maior estrutura. Então, do final de 2005 ao final de 2009, a gente restaurou essa casa toda com recursos próprios. Desde 5 de janeiro de 2010, a gente está aberta ao público. 200 obras publicadas e um acervo pessoal, cartas que ele recebia, todas de intelectual, trazendo muitos turistas para vir conhecer Natal. São 15 mil cartas. Eu tenho a ousadia de dizer que talvez seja o maior acervo de correspondência do país de um escritor
Ele sozinho tem essa quantidade de correspondência e ele vai ser todo disponibilizado, todo está em fase final de indexação, e agora a gente está criando uma salinha de consulta com um terminal de computador. Então a preservação desse acervo é a maior preocupação que a gente tem. Mostrando que o Cascudo não cairá no esquecimento, as obras não publicadas podem sair a qualquer momento e podem ser encontradas no meio dos documentos. Foram descobertos 2 livros inéditos de Cascudo. Tem outros mais que as pessoas falam que não foi descoberto ainda, mas que a gente ainda acha que pode haver a possibilidade de descobrir. Por quê? Quando a gente terminar a digitalização das cartas, a gente pretende passar para a digitalização dos documentos. Então pode ser que a gente ainda encontre esses livros inéditos que as pessoas falam, mas a gente já descobriu 2 e já publicou. Todos 2, coincidentemente, de 33. Um deles estava datilografado dentro da biblioteca de vovô e se chama A Casa de Cunhaú. É sobre a história e a genealogia da família Albuquerque Maranhão. E o outro, ele escreveu também em 33, se chama No Caminho do Avião. E esse livro, ele entregou a um amigo dele, um italiano morando aqui em Natal, chamado Rocco Rosso. Ninguém sabia desse livro, o vovô nunca comentou com ninguém. Quando esse senhor faleceu, o genro dele, coincidentemente amigo de mamãe, chamado Roberto de Miranda, descobriu no meio das coisas do sogro esse livro. E um bilhete do sogro dizendo: esse livro de autoria de Câmara Cascudo, ele me deu. E aí ele nos entregou essa obra e ela foi publicada já através da editora da UFRN. E após a sua morte, um livro foi publicado. Com toda a correspondência para o povo foi mostrado, entre ele e Mário de Andrade, tudo o que foi conversado. A gente fez um convênio entre o Instituto Câmara Cascudo e o IEB, Instituto de Estudos Brasileiros da USP, Academia Norte-Rio Grandense de Letras e Academia Paulista de Letras. Então, o IEB tem toda a correspondência que vovô mandou para Mário, tá toda lá. E a gente tem toda a correspondência que Mário mandou para Cascudo. Então a gente fez o encontro dessa correspondência. O professor Marcos Antônio de Moraes, que é professor também do IEB, e é um dos maiores estudiosos e especialistas na questão da correspondência, fez todas as notas, e esse livro não apenas foi publicado, mas ganhou o prêmio Jabuti do ano passado, Teoria e Crítica Literária. Foi o grande vencedor. Esta obra recebeu consagração folclorista. E pelo livro das cartas concorda o cordelista, tantos anos de trabalho, reconhecido o artista. E eu acho que a universidade é imprescindível na consagração da obra de Cascudo. Porque não é só a consagração impressionista do homem que vende livros interessantes, que escreveu livros curiosos e interessantes. Não é só isso. Ele, além disso, além de cumprir esta parte, vende livro do Brasil todo hoje, ele é um tema de estudo da universidade, do mundo acadêmico. Porque é quem vai produzir a crítica universitária, quem vai produzir o estudo do que é bom, do que não é, não importa. Importa que ele seja a preocupação. Cascudo foi o maior, um escritor, um guerreiro. Escreveu sobre o seu povo, mostrando ser verdadeiro. A sua obra é importante para o povo brasileiro. Sou poeta cordelista, estou fazendo meu papel, escrevendo sobre Cascudo, nosso grande menestrel. Rimo rimas cascudianas nos versos do meu cordel. Os Filhos deste Solo. Audiobiografia de personalidades do Rio Grande do Norte. Trabalho experimental apresentado pelas discentes Ingrid Dantas, Liciane Oliveira e Stephanie Marques, ao Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como requisito parcial para a obtenção do título de bacharel em Comunicação Social com habilitação em jornalismo, sob orientação do professor doutor Adriano Lopes Gomes. Produção de Ingrid Dantas, Liciane Oliveira e Stephanie Marques. Fontes orais de pesquisa: Ana Maria Cascudo, filha de Câmara Cascudo; Daliana Cascudo, neta de Câmara Cascudo; e os jornalistas Tarcísio Gurgel e Vicente Cerejo. Texto cordelizado por Erivaldo Leite de Lima, o Abaeté.
Locução: José Acassi e Liciane Oliveira. Edição: Eduardo Pandolfi.